Fala pessoal, aqui é Vini Corrêa de novo com vocês e hoje eu vou discutir um tema muito interessante, muito recorrente no departamento de emergência, que é a escolha de antibiótico terapia no paciente em sepse. Aqui eu vou passar 5 pontos fundamentais que você não pode deixar de saber na hora de prescrever antibiótico no paciente com sepse. Então, assim, eu vou me basear principalmente no guideline novo que saiu de sepse no ano passado, em 2021, que traz diversas novidades aí, principalmente quando a gente está falando de antibiótico terapia no paciente em sepse. Então, o primeiro ponto que eu quero passar com vocês é qual o time inicial para a gente iniciar um antibiótico? Porque o que a gente tinha em mente até então era assim, não, paciente com sepse, bora começar antibiótico correndo dentro da primeira hora, né? Mas o que esse novo guideline trouxe para a gente de recomendações? Então, quando eu tenho um paciente em choque séptico, ou eu tenho um paciente em sepse, porém, eu tenho uma alta probabilidade desse paciente ter sepse, mas ele não está em choque, né? Como eu diferencio o choque séptico? Choque séptico é aquele paciente que tem uma infecção com disfunção orgânica, ou seja, em sepse, e além disso, ele está hipotenso e não está respondendo à prova volêmica, necessitando de vasopressor e tem aumento de lactato, né? Esse é o paciente em choque séptico. Já o paciente que tem sepse é aquele paciente com infecção e disfunção orgânica. Então, quando eu tenho uma alta probabilidade do paciente ter sepse, mas ele ainda não tem choque, ou ele já tem choque séptico, eu tenho que iniciar um antibiótico em até 1 hora aí do meu atendimento inicial. Então, isso é o que a gente já tinha em mente. Só que se eu tenho um paciente que eu fico na dúvida se ele tem sepse ou não, ou seja, tem uma intermediária probabilidade de ele ter sepse. Então, assim, ele está em infecção, provável, porém eu não sei ainda se ele tem disfunção orgânica, né? Eu avalio ele pelo exame físico, e é aquele paciente que não está hipotenso, é aquele paciente que não está em insuficiência respiratória, é aquele paciente que não tem uma disfunção neurológica aguda, ou seja, ele não está confuso, não tem alteração do nível de consciência. Porém, é um paciente ali que está limítrofe, que eu estou na dúvida se tem sepse ou não. O que eu vou fazer? Eu vou coletar exame desse paciente, procurar diagnósticos alternativos, né? E a partir do momento que esses exames ficarem prontos e eu conseguir analisar para ver se ele tem alguma disfunção orgânica que o laboratório me diz, né? Ou seja, ele tem uma disfunção renal, ele tem uma disfunção hematológica, que eu consegui detectar pelo laboratório, aí eu vou começar o antibiótico. Então, esses pacientes, né? Eu tenho até 3 horas para começar o antibiótico. Olha, isso é novo, isso é bacana, uma novidade interessante, porque eu não tenho que sair correndo com antibiótico para todo paciente que eu suspeito de sepsis. Então, esse paciente aqui, eu suspeitei de sepsis, mas não foi uma suspeita muito forte como o paciente de cima. Esse paciente aqui, se os laboratórios não mostrarem nenhuma disfunção orgânica, esse paciente não tem sepsis. Lembrem que sepsis é infecção com disfunção orgânica. E aí, teoricamente, eu poderia prescindir de antibiótico terapia para esse paciente. Então, os exames laboratoriais aqui vão me dar bastante dica, então posso sim esperar o resultado dos exames para começar antibiótico. Já aquele paciente que eu não acho que está em sepsis, ou seja, ele tem uma infecção, mas ele não tem nenhuma infecção orgânica aparente, né? Esse paciente não vai receber antibiótico, eu tenho que procurar diagnósticos alternativos e monitorizar esse paciente. Muitas vezes esse paciente vai sair com diagnóstico de infecção, mas sem nenhuma disfunção orgânica, eu vou dar antibiótico para ele, mas sem precisar correr, posso dar antibiótico para casa, ou às vezes não é um paciente com infecção, né? E muito menos um paciente aí com disfunção orgânica, eu não vou dar antibiótico para ele, beleza? Então, isso que o novo guideline trouxe para a gente de novidades, em relação ao início da antibiótico terapia. Segundo passo que eu quero discutir com vocês, como que eu escolho antibiótico para as principais infecções comunitárias? Então, o que eu tenho que levar em conta na hora de decidir qual antibiótico eu vou dar? Primeiro, qual que é o foco mais provável da infecção? Se o paciente usou recentemente antibiótico, o que gera maior probabilidade desse paciente ter um germe multiresistente, né? Se o paciente também internou recentemente, ou seja, tem mais risco dele ter uma infecção nosocomial e não comunitária. Se esse paciente tem comorbidades, imunossuprimido, se ele tem algum dispositivo invasivo, ou depender da flora local também da minha região ou até mesmo do hospital em que o paciente está. Mas, quando eu estou falando de infecções comunitárias, o principal
é determinar o foco da infecção. E a partir do foco da infecção mais provável, como que eu vou escolher o meu antibiótico? Então, aquele paciente que chega em sepse para gente, alta probabilidade de sepse ou choque séptico, já vou começar um antibiótico empírico, eu tenho que procurar o foco mais provável. Então, a gente vai fazer um rastreio infeccioso, tanto clinicamente como laboratoriamente, da cabeça aos pés. Então, só hora que esse paciente tem uma meningite, por exemplo, eu vou dar um ceftriaxone e avaliar também a possibilidade de ampicilina, principalmente para os pacientes etilistas, acima de 50 anos, a gente vai também entrar com ampicilina. Por exemplo, uma infecção pulmonar, CF ácitro, né? Cobre muito bem os germes comunitários. Se eu estou falando, né, de uma infecção, uma endocardite provável em paciente com válvula nativa, oxampigenta é, por diretriz aí, um esquema inicial empírico que seria viável para esse caso. Se eu estou falando de uma infecção abdominal, uma gastroenterite, por exemplo, ceftriaxone e metronidazol. Se eu estou falando de uma infecção urinária, ceftriaxone cobre muito bem, né? Ou uma infecção cutânea, né? CEF ou OXA, né? A gente pode utilizar a depender do agente mais próximo, se é uma celulite ou se é uma erisipela, a depender de qual a gente está falando, a gente vai dar ceftriaxone ou oxacilina, tá? Então, pessoal, vejam assim, uma dica geral. Ceftriaxone cobre muito bem vários sítios de infecção. Então, é um antibiótico que muitas vezes, quando a gente não tem um foco provável, vai muito bem na abordagem inicial do paciente. Muitas vezes a gente não consegue achar o foco, e o ceftriaxone é um antibiótico para infecções comunitárias que geralmente cobre muito bem aí a maioria das infecções. Mas, lógico, eu sempre tenho que procurar o foco mais provável, começar com antibiótico de amplo espectro, endovenoso, tá? E aí, depois que sair o resultado das culturas, que geralmente demora mais ou menos uns 3 dias, a gente vai descalonar o antibiótico de acordo com o resultado da cultura, tá? Então, a gente vai direcionar aquele antibiótico de acordo com o padrão do antibiograma que vier na cultura. Lembrando que a cultura deve ser coletada antes do início do antibiótico, e, em geral, 2 pares de hemocultura, ou seja, um par é uma hemocultura aeróbia e anaeróbia, em sítios diferentes, tá? Então, 2 pares de sítios diferentes. E aí, em geral, também, em tempos diferentes. Eu coleto um par de um sítio, dou mais ou menos 15 minutos, meia hora, coleto um par de outro sítio. Por que isso? Para aumentar a sensibilidade da cultura, que já é uma sensibilidade um pouco baixa. Se a gente coleta em sítios diferentes, em tempos diferentes, isso aumenta a sensibilidade, logicamente, antes do início do antibiótico, porque isso também aumenta a sensibilidade da cultura, beleza? E aí, depois que a cultura vier, o resultado, depois de uns 3 dias, eu vou direcionar melhor a minha terapia antibiótica, tá bom? Beleza. Terceiro ponto que eu quero discutir com vocês. Quando que eu devo pensar em agente multiresistente, né? Então, primeiro de tudo, eu tenho que procurar fatores de risco que me levam a pensar em agentes multiresistentes. Então, o mais comum, né, um dos mais comuns, na verdade, é o Staphylo aureus, né, meticilina resistente, que é o MRSA. Ou seja, ele é resistente à oxacilina. Em geral, para tratar o MRSA, a gente usa a vancomicina. Então, o que a gente tem que perguntar para detectar fatores de risco para o paciente ter esse agente? Então, se ele já teve uma infecção ou colonização prévia por MRSA, se ele usou antibiótico endovenoso ou teve alguma internação recente, tá, em um hospital, se ele teve infecções cutâneas crônicas ou recorrentes, né, lembrando que o Staphylo aureus está presente amplamente na pele, então, se esse paciente tem infecções cutâneas crônicas, o risco dele ter, né, um Staphylo aureus que é resistente à oxacilina é alto. Né? Se ele também usa algum dispositivo invasivo, por exemplo, catéter central, catéter de hemodiálise, então esse paciente também tem mais risco aí de ter o MRSA, se o paciente faz hemodiálise também, beleza? E aí, se ele tiver qualquer um desses fatores de risco, eu tenho que pensar em risco para MRSA, e aí, tendo risco de MRSA, eu posso cobrir inicialmente também esse agente, e aí a gente usa vancomicina. Se o paciente não tiver risco de MRSA, eu não preciso cobrir esse agente na minha abordagem inicial. Lógico, depois do resultado da cultura, se não vier MRSA, eu não preciso manter a vancomicina, beleza? Mas inicialmente a gente sempre pergunta se esse paciente tem risco
para ver se a gente precisa ou não entrar com a vanco inicialmente. Outro agente que a gente tem que procurar são os agentes que são os multidrug resistentes, que têm resistência a diversas drogas, né? Então a gente tem que perguntar, geralmente são bacilos gram-negativos, tá? Por exemplo, a Pseudomonas, que é resistente a diversos antibióticos. E aí a gente tem que perguntar, putz, esse paciente teve alguma infecção, colonização recente, conhecida por um agente multidrug resistente, né? Multiresistente? Infecção hospitalar recente? Usou antibiótico de amplo espectro nos últimos 3 meses? Ou teve uma hospitalização ou uma viagem para a área endêmica em menos de 3 meses? Se sim, né, esse paciente tem risco de ter uma infecção por um gram-negativo multiresistente, e aí a gente faz uma cobertura empírica inicial, né? O que a diretriz recomenda para a gente? Fazer uma cobertura empírica dupla, né, para um gram-negativo multiresistente. Isso daí é um pouco discutível na literatura, mas isso daí tem mais benefício em pacientes com choque séptico. A evidência maior é dos pacientes com choque séptico. O paciente em sepse, essa cobertura dupla é mais discutível. Alguns especialistas preferem utilizar só um antibiótico para cobrir esses agentes, né? Então, por exemplo, uma cobertura dupla seria o meropenem e o levofloxacino, que seriam antibióticos que a gente poderia usar para cobrir esses agentes. Agora, o paciente não tem risco de ter gram-negativos multiresistentes. Eu não preciso cobrir, né, esses agentes, ou posso, né, optar por uma cobertura talvez única para gram-negativo para os pacientes menos graves, tá bom? Então, qual que é o tempo ideal de antibióticos? É o quarto ponto que eu queria discutir com vocês. Muitas vezes a gente tem na nossa cabeça, 7 dias como tempo ideal para início de antibióticos, tal, putz, vamos colocar isso para todo mundo, mas não é bem assim, né? A gente sabe que pacientes que têm um diagnóstico inicial de sepsis ou choque séptico com foco controlado, a gente dá preferência a esquemas mais curtos de antibióticos. Não precisa ficar prolongando 10, 14 dias. Para cada infecção, tem alguns tempos chaves estudados que eu vou colocar numa tabela aqui para vocês, e alguns estudos compararam duração curta com duração longa. Então, por exemplo, estudos comparando 3 a 8 dias, né, de primeiro versus 7 a 15 dias, não tem diferença. Então a gente dá preferência a terapias mais curtas para pneumonia, por exemplo, 7 dias, né? Bacteremia, também 5 a 7 dias versus 10 a 14 dias, também não tem diferença, né? Então a gente dá sempre sempre a preferência para terapias de duração mais curta. Lógico, se o paciente não estiver melhorando, tal, estiver muito grave, a gente acaba prolongando um pouquinho essa duração. Infecção intraabdominal também não teve diferença comparando duração curta, 7 dias com 15 dias. Infecção trato urinário, 5 versus 10 dias também não teve diferença. Então a gente pode tratar uma infecção urinária com 5 dias de antibiótico apenas, beleza? E o quinto item que eu queria discutir com vocês, qual que é o papel da procalcitonina na decisão do tempo de antibióticos? Primeiro de tudo, eu não uso a procalcitonina para guiar a decisão de início da antibiótico terapia. Por exemplo, estou na dúvida se o paciente está com uma infecção bacteriana, e aí eu vou pedir a procalcitonina para ver se ela vem elevada, e aí sim eu vou iniciar antibiótico. Não, a gente não usa a procalcitonina com esse fim. A gente usa a procalcitonina para, junto à avaliação clínica, lógico, a gente não vai usar a procalcitonina sozinha. Então a gente usa a avaliação clínica junto com a procalcitonina para definir o tempo de antibióticos. Então, se aquele paciente está melhorando, está com uma melhora clínica, já com, por exemplo, 3 dias de antibiótico num quadro de pneumonia, eu posso usar a procalcitonina. E se a procalcitonina estiver diminuindo, né, eu posso tirar o antibiótico, né? E aí, se o paciente, por exemplo, tiver com a procalcitonina ainda elevada, tal, eu posso prolongar um pouquinho mais o meu antibiótico. Então, para esse fim, a procalcitonina tem evidência e está validada, beleza? Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Não esqueçam de curtir nosso canal aqui, seguir nosso canal no YouTube e também seguir a gente no Instagram, emergência.sim. E também podem seguir o meu Instagram pessoal se tiverem alguma dúvida, mandar por lá, Vinícius M. Correia. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos.